Na primeira parte eu vou explicar as principais características dos poliedros e na segunda parte eu vou estar falando especificamente da relação de Euler, beleza? Então vamos lá, galera. Para quem não assistiu a aula, o que é a definição de um poliedro? O que é um poliedro, Aldivan? Os poliedros são sólidos geométricos ou figuras geométricas espaciais formadas por três elementos básicos: as faces, as arestas e os vértices. O termo poliedro tem sua origem no idioma grego poli, que quer dizer vários, mais edra, que quer dizer faces. Ou seja, poliedro nada mais é do que um sólido geométrico de várias faces. Vale ressaltar, pessoal, que para ser um poliedro, o sólido geométrico precisa ter todas as suas faces planas, tá bom? Eu vou já explicar o primeiro tópico aqui do nosso assunto relacionado à diferença entre poliedro e corpo redondo, beleza? Vamos lá seguir aqui. Ó, galera, eu expus aqui para vocês diversas figuras que são classificadas como poliedros. Vocês percebem que todas elas têm todas as suas faces planas, todas as suas faces retas, certo? Tudo isso aqui é poliedro, figura de vários lados, de várias faces, beleza? Então vamos aqui para o nosso primeiro tópico de aprendizado, que é a primeira coisa que você deve saber. Nas questões do exercício e do trabalho, pessoal, vai pedir para você diferenciar um poliedro e um corpo redondo. Aldivan, qual é a diferença entre um poliedro e um corpo redondo? No poliedro, todas as faces elas são planas. Nos não poliedros, que nós chamamos de corpos redondos, todos eles têm pelo menos um dos lados ou uma das superfícies curva. Eu coloquei até aqui algumas figuras para exemplificar. Ó. Essas quatro aqui do lado, elas são poliedros. Por quê? Porque todas as faces são planas, não tem nada arredondado, não tem nada curvo. Já essas quatro desse lado aqui, elas são corpos redondos. Beleza? Ó, o cone, o cilindro, a esfera, o tronco de cone. Por que é que eles se classificam como corpos redondos? Porque ele tem pelo menos um dos lados curvos, arredondado. Já nos poliedros isso nunca acontece. Poliedro é sólido geométrico de várias faces planas. Os lados do poliedro sempre são polígonos, ou quadrados, triângulos, retângulos, pentágonos, dentre outros, mas sempre planos, não tem nada arredondado ou curvo. Beleza? Vamos seguir. Uma outra coisa que vocês precisam conhecer é os elementos dos poliedros, tá? Como foi dito na definição lá atrás, poliedros são figuras formadas por três elementos. São os vértices, que a gente costuma associar ao ponto, as arestas, que a gente costuma dizer que são as linhas, e as faces, que são os lados. É muito importante que vocês aprendam isso aqui, pessoal, porque isso aqui a gente vai utilizar muito quando a gente estiver vendo a relação de Euler um pouquinho na frente. Só entendendo aqui, Aldivan, o que é o vértice? O vértice, pessoal, é esses pontinhos aqui, ó. Todos esses pontinhos são vértices. A gente costuma dizer na matemática que o vértice é o encontro das arestas, é o encontro das linhas, é onde as linhas se encontram. No caso desse vértice aqui, ó, ele é o encontro dessa linha aqui e dessa outra linha aqui, ó. Beleza? Vértice são os pontos. Aldivan, que são arestas? Arestas são as linhas. Cada linha dessa aqui, a gente diz que é uma aresta. Beleza? Ó, isso aqui é uma aresta. Isso aqui, ó, lá atrás é uma outra aresta. Isso aqui subindo é uma aresta. E por fim, Aldivan, o que é face? Face, pessoal, nada mais é do que os lados da figura. Beleza? Ó, por exemplo, essa figura aqui, a face de baixo dela é um quadrado, estão vendo? Já as faces laterais aqui são triângulos. Então entendam bem. Vértice é ponto. Aresta, linha. Face, lado. Certo, pessoal? Vão ter questões aí pedindo para você contar num poliedro o número de vértice, face e aresta. E aí eu vou aproveitar e dar um exemplo com esse poliedro que a gente tem aqui contando com vocês. Primeiro, pessoal, quantos vértices tem esse poliedro aqui, essa pirâmide de base quadrada? Primeiro, pessoal, ó,
Vamos contar quantos pontos ela tem, ó. Tem uma aqui em cima, aí aqui embaixo, 2, 3, 4, 5. Essa pirâmide de base quadrada, ela tem 5 vértices, beleza? Vamos contar as arestas, as linhas. Aqui embaixo, ó, na base, uma aresta, 2 arestas aqui, 3 arestas aqui, 4 arestas. Agora subindo lá para cima, ó, 5. A outra aqui da frente, 6. Aqui atrás, ó, subindo, 7. E a outra lá de trás aqui, ó, 8. Ao todo, nesse poliedro aqui, nós temos 8 arestas. Aqui já apareceu para você antes o total de faces, lados dessa figura. Já está dizendo aqui que são 5 faces, pessoal. Vou só mostrar para vocês. Tem a face de baixo, que é um quadrado. E tu concorda que aqui do lado, ó, arrodeando a figura, tem 4 triângulos. Um na frente, um atrás, um de um lado e um do outro. Tá? Então percebam bem. Vértice, que é os pontos, são 5. Faces, que é os lados, também são 5, nesse caso. E arestas, que são as linhas, 8. Beleza? Vamos seguir. Outra coisa que é importante, pessoal, vocês saberem, é classificar quando é que um poliedro ele é convexo ou não. Eu vou explicar aqui para vocês 2 regrinhas que ajudam vocês a diferenciar se um poliedro é convexo ou não. E eu vou estar mostrando logo aqui a segunda. Ó, existe uma regrinha que é passar uma linha por esse poliedro. Se essa linha ela ficar totalmente dentro do poliedro, quando ele tocar a primeira vez até sair, ó, como é o caso daqui, ó, eu vim com a linha aqui, ela entra no poliedro aqui e só sai aqui do outro lado. Ou seja, ela só toca 2 vezes no poliedro. A linha fica totalmente dentro, como é o caso desse aqui também. Já nos poliedros não convexos, quando você passa uma linha em um determinado lugar dele, tem em um determinado lugar que você passa a linha e parte da linha fica dentro, parte fora. Parte dentro, parte fora. Quando isso acontece é porque o poliedro é não convexo. Muitas pessoas costumam dizer que os poliedros não convexos são os poliedros que têm alguma entrada, alguma cavidade, algum buraco. Entendeu? Tem algumas pessoas que conhecem assim e acham até mais fácil de classificar assim. Beleza? Deu para entender aqui, galera? Se a linha entra e sai ficando totalmente dentro, ela só entra uma vez e sai uma vez, como é nesses 2 casos aqui desse lado, ó, ele é convexo. Quando ele tem a linha, ó, ela entra, aí sai bem aqui no S, aí entra de novo no T, sai lá no U. Isso é característica de um poliedro não convexo. A mesma coisa acontece aqui. Tá vendo, pessoal? E tem uma outra regrinha que eu costumo dizer que é até a regrinha mais fácil. Tá? Imaginem o seguinte, pessoal. Eu vou até mostrar nesses aqui mesmo. Eu costumo dizer que um poliedro convexo é um poliedro que você consegue encostar todos os seus lados numa parede plana. Imagine uma parede, galera. E observe esse poliedrozinho verde aqui. Pense aqui comigo. Você acha que eu consigo encostar qualquer um dos lados que eu quiser desse poliedro numa parede? Qualquer um dos lados que eu quiser encostar dele numa parede, eu vou conseguir. Claramente, tranquilamente. Acho que vocês conseguem visualizar isso. Esse outro aqui também, qualquer um dos lados que eu quiser, eu consigo encostar. Já nos não convexos, isso não acontece. Por quê? Eu vou explicar para vocês. Ó. Eu posso pegar esse poliedro roxo aqui e eu até conseguir encostar alguns lados dele numa parede. Por exemplo, esse aqui de cima, de todos, eu consigo. Mas imagine o seguinte, você está vendo essa paredezinha onde está o S aqui? Eu iria conseguir encostar essa parede que está o S numa parede. Esse lado aqui do poliedro, ó, onde está o ponto S, essa face dele aqui, eu iria conseguir encostar numa parede. Isso é característica de um poliedro não convexo. Quando o poliedro é convexo, qualquer lado que você quiser desse poliedro, você consegue encostar numa parede. Mas quando ele é não convexo, é porque tem algum lado dele que você não conseguiria encostar. A mesma coisa é esse aqui, ó. Você está vendo esse ladozinho aqui onde está o S, essa face aqui, ó. Se eu for tentar encostar ela numa parede, só vai conseguir encostar, ó, essa reta
e essa reta aqui. Esse lado aqui eu não consigo encostar numa parede, então ele é um poliedro não convexo. Beleza, pessoal? Seguindo. Por fim, pessoal, vocês precisam aprender a classificar os poliedros em sólidos de Platão, pirâmides ou prismas, tá? Eu vou explicar a diferença aqui entre eles para vocês. Beleza? Vamos lá. Galera, quando é que um poliedro ele é um prisma? Galera, os prismas eles têm uma característica bem especial, que é essa que eu destaquei aqui embaixo. Ó. Todo prisma ele tem duas bases paralelas, beleza? Como é o caso dessas figuras aqui de cima. Ó. Todas elas são prismas. Vocês percebem que embaixo dele aqui é um triângulo e em cima é do mesmo jeito, outro triângulo. Embaixo aqui ó, é um quadrado. Em cima também é um quadrado. Isso aqui é a característica de prisma. Beleza? Diferente das pirâmides. As pirâmides ele só tem uma base. Ele só tem base embaixo. Em cima é só um pontinho. Ó. Prisma, embaixo e em cima é igual. Já nas pirâmides não. A pirâmide embaixo ele tem uma base e em cima é um único ponto. Beleza? Aldivan, e aquele outro que você falou, que é os sólidos de Platão? Eu vou mostrar eles aqui na próxima figura. Pessoal, os sólidos de Platão, também conhecido como poliedros regulares, eles têm uma característica bem especial. Só existem 5 ao todo. São esses 5 que eu estou mostrando aqui para vocês. Qual é a principal característica dos poliedros de Platão? Todos os lados dessa figura são exatamente iguais. De qualquer lado que você olhar ela, a face vai ser igual. Como é o caso do cubo aqui. Ó. Tu concorda que qualquer lado do cubo é um quadrado? A mesma coisa acontece com o tetraedro. No tetraedro, de qualquer lado que você olhar, você vai ver um triângulo como esse aqui. Ó. Os 4 lados que ele tem são triângulos. O octaedro também. Qualquer lado que você olhar é um triângulo. O icosaedro, que é uma figura de 20 lados, todas as suas faces são triângulos. E o dodecaedro, ele tem todas as suas faces pentagonais, tá bom? Então, só resumindo aqui para vocês. Dentro dos poliedros existem 3 classes. Sólidos de Platão, quando todos os lados são exatamente iguais. Pirâmides, quando o poliedro tem uma única base. E os prismas, quando ele tem 2 bases. Embaixo e em cima é exatamente igual. Quando vier uma questão pedindo para você dizer se a figura que aparece é um sólido de Platão, poliedro ou pirâmide, se olha primeiro se ela é um sólido de Platão. Se não for sólido de Platão, que é aqueles que têm todos os lados iguais, aí vocês vão para os outros. Aí você vai olhar se é prisma ou se é pirâmide, tá? Ó, percebam que essas figuras aqui elas não têm todos os lados iguais. Até essa aqui, ó, embaixo é um quadrado, mas do lado é um retângulo. Beleza?